depois a gente edita, a gente faz tudo certo. Bom, então nós vamos ao Vai Rolar um Adultério, para, música do Mr. Catra. Pode ser que foi salvo, porque aceitou Jesus na última hora. Minha filha evangélica. Ele fez uma paródia da música Tédio, do Biquíni Cavadão, do Bruno. O Bruno é vocalista do Biquíni Cavadão, só poderia ser o Bruno, né? Grande Bruno, que perdeu o filho dele num trágico acidente, que foi até aéreo, se eu não me equivoco. Tem uma música do Biquíni Cavadão chamada Tédio. Um dia eu me jogo desse prédio e é o tédio, sendo meus programas. O próprio Mr. Catra, que era fã de música de rock, de pop, ele, apesar de tocar funk, o camarada era até formado em direito, né? E tinha conhecimento bíblico também, porque as filhas eram cristãs, acho que da Assembleia de Deus e tal. Essa gente aí da comunidade, todos eles são de igreja, Assembleia de Deus, Desamor. O Naldo Beni é outro. O Naldo era da Assembleia, cantava na Assembleia, não deu certo na Assembleia, vamos lá. Água de coco, para mim, tanto faz, agora não sou crente, vou ganhar dinheiro com a água de coco. Muito bem. Eu já, às vezes, falo assim, porque tem muita hipocrisia. Como existe hipocrisia? Então, eu tenho que falar assim, qual é a hipocrisia que existe? A hipocrisia que o camarada está gravando o hino para Jesus, mas é para ganhar dinheiro. Não é porque ele ama, não. Aí vê que não dá dinheiro para Jesus, ele sai da igreja. Vê que ninguém aposta nele, ele vai criar música secular. Nada contra. Mas também dizer que é para Jesus para não ganhar nada. Entendeu? E às vezes, muitas gravadoras não dão apoio mesmo. Para aqueles que têm talento, vão dar para aqueles que não têm nenhum talento. Tá? Dizendo gravadoras gostam. Mas vamos lá. Então ele fez essa paródia do Rolar um Adultério e que provavelmente tinha a ver com não só direito, mas com igreja. E que cabe aqui no nosso comentário, na nossa informação, de 5 adultérios, de 5 homens de Deus, de várias denominações. Eu já vou dizendo de antemão que o santo homem de Deus aqui não vai estar incluído nesses 5 porque já falamos dele. O camarada foi adúltero. Só não confessou o pecado dele para a igreja. Mas os íntimos chegou a confessar. Ok? Agora aqui Deus tenha colocado ele num bom lugar. E eu não sei se for para o céu ou para o inferno, não me importa. Agora, nesse caso aqui, esses pastores foram desmascarados e teve um deles que processou o denunciante e pediu indenização alta. Tome cuidado aí, profeta. Você vai denunciar o adultério, além dos ignorantes da Bíblia achar que é pecado, que é fofoca, que é calúnia, você vai receber uma represália das fortes, da liderança contra você. Além de fazer a lobotomia, a lavagem cerebral nos fiéis e nos simpatizantes para ir contra você, eles podem te processar. Eu já contei um caso aqui, antes dos meus 18 anos, eu denunciei, sim, um pecado de adultério dentro da congregação e tinha previsão para denunciar, tinha a base no regulamento interno da própria instituição que dizia, se tivesse provas e denunciar com provas, a pessoa tinha que ser disciplinada. Tinha provas, tinha testemunha, tinha até a filha do adultério ali na congregação, mas me deram uma prensa. Por quê? Era adúltero defendendo adúltero. Como que vão punir um adúltero se o líder da própria instituição era o maior adúltero? Tinha a filha fora de casamento escondida, e ele sabia disso. E se bobear, até aquele que me deu a prensa também sabia disso, ou fazia por trás do pano alguma coisa. Então, o que eles vieram para cima de mim? Jovem, tome cuidado aí, meu jovem, que você pode ser processado. Você não tem provas. Não, mas prova tem sim, não. Você não tem provas. E colocando a congregação contra a gente. Porque é assim.
E, aliás, aqueles que eram para denunciar também eram uns covardes, né? Os que eram as provas cabais, que sabiam de todo o caso, se acovardam, tem medo. Aí vão usar um outro para falar, que tem mais coragem. Foi até no caso da Santa. As informações vieram para mim de uma fonte, até compreendo o lado dessa fonte. No entanto, todavia, eles mesmos poderiam fazer com força. Mas tinha mais provas do que naquele outro caso, é verdade. Porque assim, se você sabe de alguma coisa, denuncie para a igreja, denuncie para a liderança. Se você percebe que a liderança não faz nada, entenda que a liderança é adúltera. Sai fora dessa igreja. É isso que você tem que fazer. Bom? Se você flagrou um ato de adultério, chega diante do dirigente ou da liderança maior e relata e nada é feito, pode ter certeza que o líder é um adulto ao quadrado. Tanto é verdade que, nesse caso específico desse camarada, que diz que visitava ou viajava o Brasil inteiro, o mundo inteiro, pregou em mais de 100 países, aquela lorota que não se sabe se é verdade, mas dizia, apesar de ter uma foto aqui a colar em algum lugar, nesse caso específico era a prova cabal, que ele não foi punido porque sabia do pecado do santo homem de Deus. Ele nunca foi punido. Nunca foi punido. Desde aquela época até há pouco tempo eu soube que ele saiu da congregação, tá bom? Ele saiu da congregação e foi fundar uma igreja para ele próprio. E ele paga a pensão alimentícia do ato, né, da filha, para a filha que ele teve, uma mulher solteira, mãe solteira, e ele era casado com vários filhos e tudo. Okay? Para você ter uma ideia. Então, por que ele nunca foi punido? Se não fui só eu que entreguei ele, foram vários, e nada se fazia. Porque ele tinha as costas largas. Ele sabia o pecado do Santão lá, ele convivia com o Santão, entendeu? Como tinha outros que eu conheci também que estavam em adultério, com comprovação em tudo, e eram diretores daquela instituição e nunca foram punidos. Por que será? Porque sabiam. Sabe o que eles fizeram? Se o fulano pode estar nas drogas, se o Beltrano pode ter filha fora de casamento, eu também posso aqui escondidamente satisfazer o meu desejo carnal. Tá bom? Então não se equivoca, a maioria das igrejas, seja católica ou evangélica, com tudo em adultério. O adultério rola solto. E vai rolar um adultério. Pararara. Você tem que chutar essa música do Mr. Catra e aplicar ela nas igrejas. Tá? Às vezes, você fora de igreja, você está mais santo do que os que estão lá. Tá bom? Tá aí a comprovação. Eu vou trazer 5 casos, mas eu poderia trazer mais de 5 que acontece com prova, com vídeo, com fotografia, envergonhando o sujeito. E tem que ser envergonhado mesmo, e tem que ser envergonhado mesmo, e tem que ir para a mídia mesmo, e tem que se lascar mesmo. Para parar de ser hipócrita. Tá vendo? Aqui tá no UOL, ó. Aqui. Eu tenho um nojo dessa gente que vem vendo aqui no canal. Fofoqueiro. Vai chamar o UOL de fofoqueiro. Aí o link que eu estou compartilhando com você. Vai chamar o UOL de fofoqueiro? Vai chamar a Globo de fofoqueira? Vai chamar a Record, que também é só fofoca aberta lá de denúncia. A Record só faz denúncia contra os oponentes da Universal. Ela não faz dela própria. Quando é com ela, é perseguição. Mas com a católica, contra outras igrejas, aí sim é denúncia. Vai lá, fala das denúncias hipócritas da Santa Universal, da Record. Record Universal hipócrita também. Tá, vamos lá. Um vídeo divulgado pelo portal Assembleianos de Valor. O portal Assembleianos de Valor é inscrito no meu canal aqui. Eles têm uma página grande lá no Instagram. Tem chamado a atenção dos fiéis internautas nos últimos dias. Isso porque, segundo informações do portal... eu vou dizer uma coisa aqui para vocês antes de ler isso aqui. Graças à internet, hoje, os verdadeiros profetas que denunciam pecados, porque João Batista era profeta e denunciava o pecado. Natan era profeta e denunciou o adultério de Davi. Eles têm voz, eles têm vez, graças à internet, porque se tivesse lá no sistema, não tinha. Iam ser acanhados, pressionados como eu fui. Imagina se eu tenho as provas que eu tinha ali.
Se eu tivesse na internet, tivesse aquelas provas todas para a internet, chamasse as testemunhas, fizesse uma live, esse sujeito tinha que ser punido. A vergonha seria maior, o estrago seria maior. Tá? Então a internet é uma ferramenta muito boa até para isso, para desmascarar esses hipócritas e para fazer justiça, porque às vezes o irmãozinho está lá na santidade, respeita a esposa e não tem vez dentro da igreja, é caluniado, injuriado. E o vagabundo está lá ganhando dinheiro e no adultério e em tudo quanto é coisa que não presta. Isso é pouco falado. Os grandes líderes, todos eles estão com o rabo preso, ou têm o rabo preso, ou em adultério, ou em lavagem de dinheiro. Pode ver, os maiores pecados desses grandes líderes é isso. Adultério e lavagem de dinheiro. Às vezes até os dois, adultério e lavagem de dinheiro. Se você não entende o que é lavagem de dinheiro, é criar uma empresa fictícia e pegar dinheiro da igreja passando para essa empresa fictícia. Em contraprestação. Digamos, a igreja precisa de um trabalho X, vamos lá, um trabalho de som. O Santão cria uma empresa de som que vai oferecer o serviço para a igreja. Se fosse um trabalho convencional, normal, seria cobrado, vamos dizer, R$500. Mas como ele quer lavar dinheiro, ou fazer uns esquemas assim, ele diz que o trabalho deu R$5.000, R$10.000. E assim ele pega R$10.000 da igreja pela empresa dele. Suposta empresa dele. Vamos lá. Isso porque informações do portal um irmão subiu ao púlpito da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas e revelou uma forte informação sobre o pastor presidente da Assembleia de Deus do Amazonas. Nas imagens é possível ver que o irmão acusa o pastor presidente Gideão Grangeiro de adultério. No vídeo ainda é possível ver uma multidão de cristãos espantados com a informação. Segundo o irmão, que não foi identificado religioso, mantinha, olha aqui, olha a santidade, um caso extraconjugal há pelo menos 5 anos com outra mulher. Eita maravilha. Ô, glória. Ó, tá aqui o vídeo. Revoltado a descobrir o caso, o homem pega um alto-falante e sai gritando na igreja que o pastor Gideão está em adultério. Esse é o verdadeiro atalaia. Vamos lá. Ao lado aqui, vamos lá. Com o Amazon Prime você tem frete grátis. Propaganda. Deixa eu só tirar o negócio da propaganda aqui. Bom. Eu gosto assim, quando é verdadeiro, tá? Se for calúnia, daí o profeta tem que se lascar mesmo. Agora, quando é verdade, assim, a gente vê a verdade esfregada na cara desses hipócritas, é uma maravilha. Eu fico feliz. Em nome de Jesus. Brigaçada, né? Não se entende nada. Um tá lá com o mal diferente, o outro tá xingando, jogando maldição pra ele lá. Hoje em dia, tudo telefonado, tudo filmado, cada um quer jogar na rede social. Misericórdia, meu Jesus amado. Essa glória. Meu Deus do céu. Misericórdia. Aí não fica queima lá de cima, queima nada. Jesus é que vai queimar. Vai queimar quem tá no Da adultério, mentira, irmão. A falsidade. É mentira, vai fazer um culto normal. Olha aí, ó. Aí a carnalidade entra na hora. Aí onde está a santidade? Puxa, depois de um culto, meu Deus do céu. Meu Senhor.
Misericórdia, meu Deus. Meu Jesus do céu. Misericórdia, meu Deus. Ai, amado. Meu Jesus. Agora você vai virar. Sangue de Jesus tem poder, meu Deus. Sangue de Jesus tem poder. Não, o homem não desiste, né? Porque se eles pensassem no sangue de Jesus, ele não andava fazendo sacanagem toda aí, até saiu o Walter. Então você vê, né? A própria. Peraí, que eu vou ter que tirar essa propaganda aqui, que sempre tem propaganda para incomodar. Mas foi o vídeo aí. Entendeu? Foi o vídeo do Santão e adultério. O que aconteceu? Deixa eu só tirar essa página aqui para não ficar com problema de direito autoral. Vamos lá. Deixa eu só ver onde eu estou aqui. Eu estou aqui, né? Vamos lá. O camarada não quer ser entregado. Tá aí, ó, essa é a fotografia. O camarada não quer ser entregado, mas eu simplesmente, sabe que quando você está em adultério, porque todo mundo é falho, pode cair, simplesmente largue a batina, né, entre aspas. Largue o paletó, o terno, a gravata. Vai viver a tua vida. Diz, olha, eu pequei aqui, eu quero ser disciplinado. Pronto, é mais sincero. Agora ainda tem coragem de subir em cima do púlpito. Eu não tenho coragem, sinceramente. E nem se copular bastante com a própria esposa, subir em cima do altar, porque tem que ter santidade para estar lá pregando. Imagina em adultério, meu. Imagina fazendo o que essa gente faz aí. E não tem temor porcaria nenhuma. Entendeu? Não tem nada, não. Aí fica aquelas irmãzinhas que não sabem o que está sucedendo. Sangue de Jesus tem poder. Não coloca o nome de Jesus nessa. Você vergonhece. O sangue de Jesus não tem poder para o camarada, não. Porque se o sangue de Jesus tivesse poder, ele não andava em adultério. Jesus não se intromete nisso. É o livre-arbítrio. A pessoa pode adulterar a hora que quiser. Pode ter amante a hora que quiser. Porque imagina se fosse só o sangue de Jesus para resolver, ninguém ia estar em adultério. Não, você está em adultério, ou vai para o adultério porque a sua carne quer, porque você quer e Deus permite, e você não morre. Você que está aí na adultério há muito tempo, subindo em cima do altar, vai te arrepender enquanto é tempo. Agora a tua alma já está morta. E se você morrer fisicamente, você vai para o inferno. Você não considera, não se humilha, ainda quer ser aplaudido como santo, e não é. Não é santo, não é santo. Okay. Esse caso que eu trouxe aqui foi de 2022, tá? Para ser franco com vocês, aqui vai dizer a data. Ó, 23 de junho de 2022. Também não é muito antigo, não. Como eu disse, eu não vou seguir ordem cronológica. Mas vai ficar entre 2020 para cá, esses casos. E vai ter muito mais. Se você jogar assim, pastor em adultério no Google, aparece um trecho de notícia. Isso é a primeira que eu encontrei. Tem, Marcos? Inclusive, eu vou colocar a recente polêmica aí de um pastor aí também que estava em adultério. Aí eu já resolvi fazer esse vídeo, essa live assim, bom? Complicado, né? Agora nós vamos para um outro caso. Vamos ver um caso mais recente aqui. Isso no Brasil, tá? Porque eu jogando aqui, eu tenho casos no Canadá, nos Estados Unidos, em vários lugares. Eu não vou ficar por isso. Eu vou ficar só no Brasil. Se for somar o mundo inteiro, meu Deus do céu. Você vai ter um monte. Eu vou trazer alguns que eu já trouxe no canal também, tá? Ó. E foi também no ano passado. Esse caso aqui teve muita polêmica também. E a pessoa afastou-se. Esse aqui foi complicado, esse caso aqui. Eu tenho no canal vídeo sobre isso aí. Neil Barreto. Quem não lembra do Neil Barreto? É o segundo da nossa lista aí. Caso bem emblemático. Da Batista. Esse. Ó, pela primeira vez, pastor Neil Barreto se pronuncia após fortes acusações de adultério. Esse santão aqui. Esse santão aqui, meus caros, tem um detalhe. Qual é o detalhe? Ficava pregando contra aqueles que não iam para a igreja. Ficava dizendo que aqueles que estão fora da igreja, porque estão revoltados, não querem intimidade com Deus,
e vão para o inferno, são desigrejados. Agora, olha, vê se tem cabimento. Ele criticando aquele que não vai para a igreja, e ele lá dentro da igreja, pecando em adultério com uma moça do coral da igreja, ou da cantoria da igreja, e parece até teve um filho com ela. E por anos, não é por meses, não, ele fez isso. Tá ok? E o hipócrita, esses desigrejados, os que não vêm à igreja, vão para o inferno. Estou decepcionado. Tem que vir aqui para ser saciado. Ele estava lá dentro da igreja e não era saciado por Jesus? Porque tem que estar dentro da igreja para ser saciado por Jesus, não é pelo Espírito Santo que a gente é saciado. E o Espírito Santo não vive em templos, ele vive em pessoas que dão lugar para ele. Digo, não vive em templos, CNPJ, mas em templos, pessoas que dão lugar para ele. E esse camarada era o rei da hipocrisia. Ok? E nem teve aquele caso do Jim Swaggart, que ele falava lá contra o Ozzy Osbourne, de metaleiros, do rock, demoniados e tal. Isso ele falava por conta de uma rincha que ele tinha com o próprio primo dele, Jerry Lewis, que era roqueiro, foi um dos pioneiros do rock junto com Elvis Presley. E o primo do Jimmy Swaggart era de igreja, tocava em igreja. Então, ele sempre pregava já para tocar no primo. E aproveitava e atacava os outros. E fez aquela crítica forte ao Ozzy. O Ozzy era o mais endemoniado de todos, Black Sabbath. Depois foi visto lá andando com prostitutas. Hoje, na parabólica, ou TV digital, que é chamada hoje, você tem até acesso ao canal do Jim Swaggart, traduzido em português para o Brasil. Ele está lá pregando com 90 anos. Só que o caso dele ainda confessou, chorou, tal. Mas me adiantava ele ter feito o que fez, sem vigiar primeiro. Em seguida, logo após esse fato, o Ozzy fez uma música zombando da queda dele. Mas voltando, esse Neil Barreto é quase a mesma coisa que o caso do Jim Swaggart. Entendeu? Cara, tu vai ficar pregando contra os outros, dizendo que os outros vão para o inferno. Eu não prego que ninguém vá para o céu ou para o inferno. Você pode pegar minhas pregações aí, ou comentários. Se eu falei no passado, eu acho que eu falava lá dentro de igreja. Eu estava minha cegueira, mas depois em YouTube acho que eu nunca falei. E se falei, já há uns 2, 3 anos para cá que eu não falo. Eu não julgo quem vai para o céu ou vai para o inferno, Deus é que sabe. Tem que pregar contra o pecado? Tem, mas também tem que você entender que você só vai ter moral se você não for um pecador. Como que eu vou pregar, por exemplo, contra tatuagem se eu tenho tatuagem? Eu não tenho tatuagem, eu estou dizendo hipoteticamente aqui. Como que eu vou pregar contra as drogas se eu estou nas drogas? Como que eu vou pregar contra o adultério se eu estou no adultério? Como que eu vou pregar contra a hipocrisia se eu sou um hipócrita? Mas por mais incrível que pareça, é um contrassenso, um contraditório, é um paradoxo. A maioria dos que estão no erro pregam contra aquilo que eles mesmos praticam. E não abandonam. E querem colocar nos outros a culpa, o pecado nos outros. Isso é muito lamentável. Eu luto para não ser um hipócrita. E eu tento não ser e ser um sujeito que não vive de hipocrisia. Ok? E a hipocrisia é que mais reina em tudo quanto é sentido. Quando você, por exemplo, trata de uma maneira diferente o seu parente que fez o mesmo pecado que o outro, você está sendo hipócrita. Quando você trata você mesmo, eu estou sendo redundante, quando você trata a si mesmo com diferença, com privilégio, em detrimento de outros, está sendo hipócrita. Tipo, o outro não pode, mas eu posso. Tá? Então pense muito bem sobre isso aí. Porque santão é o que menos falta aí nas internet da vida. Eu quero ver se é de verdade. Agora Deus sabe se você é ou não. Por isso, muitas das vezes, esses que posam de santão na internet são envergonhados, são humilhados. Eu nunca disse que sou santo. Aliás, nem pastor eu sou.
Eu sou pastor. Não fui ungido a pastor. Sou um mero comentarista e pronto. Posto que eu tenho que falar isso, porque senão tem gente aí que acha que pelo fato de eu pregar a palavra, eu comentar, eu sou pastor. Eu não fui pastor, nem dentro da igreja, nem fora. Vocês têm que entender a hierarquia de igreja. Vocês têm que entender ordem eclesiástica. E na ordem lá, ou na hierarquia, eu era o equivalente a um auxiliar de pastor, um cooperador. Então, nem dentro do sistema religioso eu era pastor, quanto mais fora. Poderia ser. Se auto-intitular pastor, até no YouTube, como eu vejo um monte aí que eram cooperadores que nem eu, e diz que são pastor. Por exemplo, o Júlio César, olha, não chegou aos pés da minha santidade, ele não era santo, mas não chegou aos pés da minha santidade na época de igreja. Era um cooperador igual a eu. E se auto-intitula pastor aí. Nunca foi ungido, nada. Quer ver aquele aleluia, um cooperador igual a eu. Igual eu fui. Se auto-intitulou de pastor. A Nadir também, uma cooperadora igual a todos nós aí, a muitos de nós. Se auto-intitula pastora. Um monte por aí. Aquele outro que defendeu a santa do cabelo branco, aquele Xandão lá, aquele nunca foi pastor. Aquele era um cooperador. Aí vem para o YouTube com pastor só para chamar o público. Porque quando você coloca pastor, imagina colocar assim, pastor Bruno G. O canal ia crescer. Que as pessoas, não, isso é pastor, isso é ungido. Ou se colocasse profeta Bruno G. Como tem muitos que chamam de profeta por aí também. Aí ia vir. Eu não quero porcaria de exaltação nenhuma, essas coisas todas aí. Se quer aproveitar o meu conteúdo, coisa boa, aproveite. Eu tenho falhas abertas, sou melhor do que ninguém. Agora, só que eu não sou hipócrita, tipo dessa gente. E uso o termo pastor para vender a ideia que é santo, que é de Deus, que é iluminado, que é porta-voz de Deus na terra, e é o mais imundo dos seres habitantes entre os viventes. Tá? Eu não consigo ser hipócrita dessa maneira. Não consigo. E hoje em dia, ser pastor até é algo pejorativo. Virou um palavrão, virou algo repugnante. Porque o que a gente vê de pastor fazendo e faz por aí nos noticiários, na realidade, a mídia chama qualquer um de pastor, mas na realidade eles não são pastores. Foram auto-intitulados pastores. Não passaram por uma escola bíblica, muitas das vezes, por um seminário, não foram testados se tinham os dons ou não foram confrontados, pertenciam a uma igreja não tão séria ou com pouco estudo, criaram igrejas a partir dos seus achismos. Se no Brasil nós tivéssemos, como existe para ser advogado, eu sou bacharel em Direito. Eu sou bacharel em Direito, para quem não sabe. Só que eu não sou advogado. Como que o médico conhece o direito? Pois é, eu não sou, porque no Brasil, se você ter advogado, tem que estar inscrito na OAB, tem que fazer a prova e estar inscrito lá e pagar para a OAB para te manter lá. Pagar por mês para ser advogado. É que nem MEI, né? Você quer ser um microempresário. É isso? Você tem que pagar para o governo para te dar um CNPJ. Para você ter crédito na praça. Então, o que eu quero dizer, se o pastor tivesse isso, não tivesse uma facilidade, porque hoje em dia ele se diz, pastor, eu vou abrir uma igreja. Ele abre, aí ele consegue o CNPJ para ter crédito na praça. É muito mais fácil você ter o CNPJ de igreja para ter crédito na praça do que você exercer uma profissão legal, como de advogado, de médico, apesar do médico não precisar fazer a prova lá pelo Conselho Regional de Medicina, mas se estuda muito 6 anos numa faculdade. Para ser pastor não precisa de estudo. Eu me converti hoje, amanhã vou abrir uma igreja. Ganhou um CNPJ. O CNPJ ele pode entrar no banco, criar uma conta, vai depositando, o povo vai depositando dinheiro, ele vai construindo patrimônio facilmente. E um advogado, às vezes, demora até para pagar lá a anuidade, ou desde que seja mensal, que dá para ratear.
da advocacia dificilmente consegue cliente, quando vai conseguir é os clientes mais pobres que vão demorar para pagar, tem aquela questão de, muitas das vezes, é o que se dá para fazer. Se ganhar a ação, então a pessoa paga, pro bono. Se vai para a área penal, tem que esperar o Estado pagar, às vezes demora. Não dá lucro, meus caras. Na realidade, não dá, não sei grandes escritórios e tal. Eu estou trazendo isso para o seguinte questionamento. Se nós tivéssemos no Brasil uma norma que dissesse, para você ser realmente pastor, para você exercer a profissão de pastor, porque para quem não entende, pastor é uma profissão, não adianta dizer que não é. Existe até o sindicato de pastores em São Paulo. Eles têm direitos trabalhistas, se enquadra como trabalho voluntário, mas se tem a remuneração. Ok? Então, já que existe isso, deveria os próprios deputados, mas eles vão pensar nisso? Claro que não. Não gera lucro para eles. Principalmente esse pessoal da bancada evangélica. Se eles barrar qualquer um ser pastor, como é que vai movimentar a coisa? Vai acabar com a heresia. Eles mesmos não vão sobreviver, porque só vive de heresia, de engano e de putaria. Com todo respeito. Então, o que ocorre? Não existe no Brasil, mas o certo deveria existir. Você tem que ter 2, 3 anos de estudo, ou ser bacharel em teologia, e ainda fazer uma prova para ver se você sabe o básico da palavra de Deus, e ainda fazer um juramento, se ele vai ser realmente um bom profissional, se vai estar vocacionado para aquilo, como se faz na Igreja Católica, como se faz nas igrejas tradicionais, as chamadas, que muitos não gostam, principalmente o pessoal pentecostal, as reformadas. Por exemplo, o Caio Fábio, todo mundo critica o Caio Fábio, só que o Caio Fábio teve que fazer faculdade de teologia para ser pastor, reverendo, na igreja presbiteriana. Ele teve que fazer uma faculdade, apresentar um TCC, tá? E passar por N provas para ser apresentado como um pastor. E mesmo assim ainda cai em adultério, né? Mesmo assim caiu em adultério. Mas pelo menos, tirando alguns excessos às vezes que ele comete, ele prega muito mais o evangelho do que muitos por aí. Dificilmente ele vai cair em umas hipocrisias. Bom? Claro que tudo depende. Tem gente que é sincera e não se corrompe. Mas eu penso assim, a pessoa que não utiliza o termo pastor para ganhar dinheiro, e sim para pregar o evangelho, essa vai ser sincera. Agora, aquela que quer usar para ganhar, para chamar atenção e com aberrações, tá? Algumas colocações. No fundo, é uma faca de 2 gumes. A gente não dá para precisar muito bem isso. Tá? Porque a gente vê doutores, e eu trouxe aqui no canal uma informação de um doutor entre aspas, eu acho que ele só era bacharel em Direito, não era advogado ainda. Bacharel em Direito, bacharel em Teologia, pastor. O que ele fez? Mandou matar a própria amante, que era a própria nora dele. O camarada tinha um caso extraconjugal com a nora. Ele sabe que, biblicamente, isso aí é errado. E se fosse no tempo da lei, ele seria apedrejado. Porque isso configura incesto. Bom? Vamos voltar aqui ao tema. Pela primeira vez, o pastor Neil Barreto se pronunciou após ter sofrido fortes acusações de adultério durante uma live realizada na noite. Em seu perfil oficial, líder religioso da Igreja Batista Betânia do Rio de Janeiro. Aqui, saímos de Manaus, fomos para o Rio de Janeiro. Batista Betânia. Um equívoco, aquele confessou aí, disse Neil, ao se referir por mais de uma vez ao adultério que culminou, é uma filha fora do casamento. Aquele de Manaus não tinha filha fora de casamento, esse tinha, né? O pastor estava sumido das redes sociais há quase 2 meses.
Na live, ele decidiu se pronunciar sobre as mesmas acusações que já havia negado de forma contundente. Neil falou sobre o amor das pessoas por ele, do carinho que vem recebendo nos últimos dias, e deixou claro que o seu tempo na Batista acabou, mas seu ministério será exercido em outros arraiais. O arraiás. Tá aí. Ok, meus caros? Ó, aqui tá ele falando aqui, ó. Quase 100 mil seguidores no Instagram. Esse aí é o Neil Barreto. Aí, ó. Confessou que está afastado da Batista. Depois de um tempo. Também não foi a primeira vez. Foram várias vezes que ele caiu. Só que tá cheio de pregação dele lá no Instagram, atacando os outros, enquanto ele estava no pecado. Por que ele não foi mais misericordioso? Porque também ele não era um pecador. Ok? Esses santões aí que querem julgar todo mundo, lançar todo mundo pro fogo do inferno e falar mal de todo mundo, o que ocorre? Tá ele aí, ele vai falar, isso já é um pouco antigo, já trouxe no canal, você pode ver. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês entenderem? Geralmente, esses camaradas que estão em pecados, eles ficam atacando todo mundo. Fica atacando desigrejado, fica atacando o homossexual, fica atacando até os adúlteros, mas não reconhece os seus pecados. E se alguém fala a verdade, vai dizer, você é um fofoqueiro, você é isso. E ludibriam os fiéis a atacar o que está trazendo a denúncia. Portal de notícias, um canal no YouTube, canal de denúncia, o que for. Esses são esses caras. São ardilosos, são terríveis. Por que toda vez que a gente fala de algum caso, sempre vem assim, você fala mal de todo mundo, você tem que não sei o quê, não sei o quê. Poxa, peraí, fala mal de todo mundo. E o pastor em cima do púlpito não fala mal de todo mundo? Está lá só julgando. Está lá dizendo que todo mundo vai para o inferno. Em vez de ele pregar, arrependei-vos, vamos se converter, todos nós somos pecadores, não, ele só fica arrotando santidade. Como se ele fosse o santão, não tivesse pecado, os outros tivessem. Ok? Fuja disso. Quando você vê um pastor atacando um segmento, tome cuidado. Muitas das vezes ele ataca um segmento para ganhar público daquele segmento ou para que haja uma treta, uma polêmica e venha pessoas ao seu mundo. Vocês entendem? Seu mundo digital. Para que venha novos seguidores. Tem gente que são bem assim mesmo. São espertas. Eles não dormem, como diz o outro por aí, sem touca ou com touca. Eles não bobeiam, não. Não, bandeira. E eu, sinceramente, eu vejo um pastor descendo a lenha no YouTube e rapaz, isso aí... Qual é o podre que esse camarada tem? Eu já fico pensando, qual é o podre? Aí você vai ver envolvido com corrupção em política, você vai ver lavagem de dinheiro, você vai ver adultério. Pregar a palavra tem que ser pregado. Tem que saber pregar também. Falar adultério? Pode falar. Pecado está na Bíblia, então. Só que agora, você ficar apontando um ponto, um segmento, a palavra ela é geral, é para todos, não é para um segmento. Quando você vê um pastor militando só num segmento e não indo para o outro, ou não falando com um público geral, desconfie, tá? Desconfie. A palavra é geral, é para todos, inclusive o pregador. Tudo que eu estou falando aqui serve para mim. Eu tenho que me cuidar para não ser hipócrita. Agora, a hipocrisia é de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com o seu acismo também, porque tem um monte de ignorante que já vieram até me chamar de hipócrita nos comentários. Não sabe nem o que significa a palavra hipocrisia. Como todo mundo fala hipócrita, o camarada assim, a criancinha, eu vou chamar de hipócrita, deve ser um xingamento gospel. Ela é hipócrita. Você sabe o que é hipócrita? Você não sabe. Hipócrita vem do teatro grego, os hipócritas, que eram os mascarados, aqueles que interpretavam personagens. Em outras palavras, seriam nos dias atuais, os atores e atrizes interpretam personagens.
Quando a gente chama alguém de hipócrita, está querendo dizer que ele é um personagem. Está querendo dizer que ele é um duas caras. Que ele não vive o que prega. Que ele tem uma aparência de santo, mas não é santo. Esse é um hipócrita. Agora, o camarada que prega a verdade ser hipócrita, como é que ele vai ser hipócrita se ele vive, o que prega? Se ele não dá escândalo. Vão estudar, para não passar vergonha. Quantas vezes que eu fui aí xingado, uma gente dizendo que eu sou hipócrita, aí começa a falar aquela loucura toda assim, que não tem nem pé e nem cabeça. Por exemplo, você está falando do assunto, é que você quer like, visualização. Olha só. E a pessoa que fala contra um segmento, ela não quer like, visualização? Vocês acham que o Neil Barreto e tantos outros não queriam audiência, ou não querem audiência, ao falar de determinadas temáticas? Claro que querem. Eu digo aqui que eu não quero escrito nenhum, mas se aparecer, apareceu. Também não vou ser hipócrita e dizer que não quero, mas eu não fico impedindo. Então, a lógica é o seguinte: eles atacam você daquilo que eles são. Eles falam contra você aquilo que os ídolos deles são. Você vê, o Davi Miranda pregava contra todo mundo e era o pior dos pecadores. Agora, não pode falar do Davi Miranda. Tem que falar de todo mundo que o Davi Miranda falava. Porque senão os fãs do Davi Miranda ficam pé com a gente e ficam aí falando. Tem que só falar da virtude. Pode ver, o vídeo que eu coloquei lá, a virtude do Davi Miranda. Só like, é isso aí, homem de Deus. Agora vai falar do adultério dele. Que adulterou. Vem aí defender os teus achismos, adulterou. Tem prova beça que adulterou. A filha é a cara e os cornos dele. Tá bom? Aqui ninguém está para caluniar ninguém, não. É a verdade. E ele confessou para pastores que adulterou. E um desses pastores falou comigo. Há muito tempo atrás, na época eu estava dentro do PDA, inclusive. Bom? Não, ele é santo. Ele é santinho. É calúnia. O morto não tem como falar. Pois é, ele teve a vida toda para dizer que ele adulterou e não disse. Foi um covarde. Um covarde. Agora, se eu adultero, eu digo, olha, essa aqui é minha filha, essa aqui é meu filho, eu adulterei. Pronto. O Jimmy Swaggart aproveitou o tempo de vida para... Não tinha mais jeito. Se arrepender, se arrependeu. É o que ele poderia ter feito. Olha, irmãos, eu tenho falha aqui, vou ficar disciplinado. Porque eu caí. E o filho e a filha que defendeu o pecado dele, talvez que estão sofrendo as consequências, né? A gente não quer dizer que a gente sabe tudo como é que foi. Ok? Porque se fosse o contrário, fosse eu, você, tinha que ser disciplinado. É assim que eles são. Esse daí e todos os outros. Mas vamos dar uma ressalva a esse. E esse confessou e desligou-se do ministério. Neil Barreto, da Batista. Tá? Esse aqui é o segundo caso. Vamos ao terceiro caso. São 5. Como eu disse, tem muito mais, mas a gente vai ficar com esses. Vamos ver onde que eu sei. O último vai ser o profeta que foi punido e foi processado, tá bom? Encontrei um aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Mas isso aqui é estrangeiro. Estrangeiro não dá pra gente contar, tal. Claro, nem estrangeiro. Outros países é o que mais tem. E ninguém está falando aqui com ar de soberba. Eu sou santo e ele adulterou. Não. O que eu tenho particularmente, uma indignação forte, latente, é contra a hipocrisia. Não é o simples fato do camarada adulterar e eu vim aqui, tá vendo, eu sou santo, eu não adulterei, ele adulterou, eu tenho que se lascar e eu não. Não é isso. Porque todos nós estamos sujeitos a cair qualquer pecado que for. Lembrando que adultério não é crime no Brasil. Já foi um dia, até 2005. A questão é hipocrisia. Eu não tenho coragem de ficar em cima do púlpito em adultério. Eu não ficava, não ficaria. E quando estive lá, eu honrei muito o púlpito. Nem andar com jovenzinhas que eu poderia ter andado, dar uma bitoquinha aqui, uma bitoquinha colar, eu não fiz. Porque eu respeitava a casa de Deus. E os camaradas não ficam na bitoquinha, ficam na porneia geral. Às vezes até com 2, 3 no mesmo dia.
ok? E amanhã estão lá, a cara lavada, pregando sã doutrina, muitas das vezes. Eu não consigo ser assim, né? O que eu posso fazer? Então a minha questão é a hipocrisia. E por isso que eles são envergonhados, porque Deus dá tempo para eles se arrepender. Aí veio demorar 1 ano, 2 anos, para que Deus use alguém e desmascare ele, vai para a vida, vai para a internet. A internet veio para desmascarar todos eles. Até o Davi Miranda foi desmascarado, quem diria? Ele ia aguentar o pecado dele a vida toda? Ah, agora morri, descansei, ninguém soube de nada. É. Olha aqui esse outro aqui, mas não é tão famoso esse aqui. Esse aqui é até grave. Eu não sei se isso aqui é um pastor, para mim é um cooperador que diz que é pastor, tá? Isso que eu vou trazer aí para vocês. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Pai do Senhor. Flávia. Deildo. Depois eu vou vendo a mensagem de vocês. Eu estou me concentrando aqui, porque se eu não colocar aqui certinho, vai ficar ruim. Ó, esse aqui é o terceiro, tá? Da lista. Deixa eu ver E foi 2022 também, tudo ano passado. Ó. É muito antigo, não. Olha esse aí. Esse é um dos piores também, olha. Pastor evangélico trai mulher e oferece suborno para encobrir o adultério. É o que geralmente eles fazem. Se eles veem alguém que sabe do caso, aliás, que flagrou eles forunfando, o que eles vão fazer é o quê? Eu vou compartilhar o link também dessa matéria para não dizer que eu estou aqui cometendo algum ilícito, né? Isso aí. É isso que eles fazem. Tem pastor por aí, famoso, que deu casa, carro, mansão e muito mais. Vida. Aliás, tem um aí que recentemente, com essa polêmica dos Gideões aí, aquele camarada, vocês sabem, que vocês estão acompanhando os Gideões aí, os vídeos, vocês sabem quem eu estou falando. Esse camarada, ele dedurou o Santo Abelhudo, ele dedurou um monte, que fez o que fizeram, O que ocorre? Do nada ele vem, não fala mais no assunto, foge, não fala a verdade. Sabe por quê? Ganhou muito dinheiro, ganhou uma casa nos Estados Unidos. Não digo que ganhou no sentido de ser dele, mas a hospedagem gratuita. Talvez seja de algum grande pastor e ele fica por lá. Não sei se ainda está nos Estados Unidos ou está na Inglaterra. Era um da Inglaterra, do Reino Unido, né? Acho que está nos Estados Unidos, ele participou de um podcast nos Estados Unidos mesmo. Tudo por quê? Porque ele sabia demais. O que sabe demais no mundo evangélico, às vezes ele não mata. Eles calam a boca com dinheiro. E eles não querem que o camarada saia até da instituição, faz de tudo para não sair. Não de toda regalia. Porque se ele sair, ele pode abrir a boca e acabar com todo o esquema. Claro que não é bem esse caso que nós vamos trazer aqui, porque me parece que ele deu suborno para o trem. Que não era pastor. Vamos ver aqui a matéria. Eu já sei até quando seja, acho que eu até falei no canal também. Vamos lá. Ao receber pedido inusitado, um técnico de celular viralizou no TikTok contando a história do marido evangélico que jogou o celular no vaso sanitário para que a esposa não descobrisse uma traição. A revelação chegou em forma de bilhete dentro do aparelho quebrado. O dono implora ao profissional responsável pelo conserto que ele diga que o celular não tenha mais jeito para que a esposa não veja o que ele tem, o que tem nele. Se a minha esposa vê o que tem nele, eu perco a casa, o carro, a conta bancária, a amante e a dignidade e as ovelhas da igreja. Implora o homem que dá a entender que possui cargo de liderança de uma igreja evangélica junto com um papel religioso. Deu só R$150. Aí, ó. Tá vendo? O celular aí, de muito, revela muita coisa, né?
Celular, grande problema. Mas ainda quando fica só no celular e não vai para ver de fato, não é um pecado tão grave. Pode ser um adultério espiritual, assim, mental, vamos dizer, mas de ver de fato ainda não é. Agora, muitas das vezes as conversinhas no celular culminam em adultérios na vida real. Ali é o meio. Outrora era difícil, né? Resolver a situação, encontrar alguém. Hoje em dia no WhatsApp já se resolve tudo. Aliás, já se conhece no WhatsApp, quando já vai se encontrar, já no motel mesmo para furunfar. Já estão todos ali a 1000 por hora. Então esse ofereceu dinheiro pro técnico de celular para não revelar que ele fez isso aí, né? Tava com medo de perder a bufunfa da esposa. É um gigolô. Gigolô tanto da esposa como da igreja. Ele diz ali que ele não quer perder o dinheiro da igreja. O que me dá raiva de saber disso, meus caros, é ver ter aquele irmãozinho que está lá na oração, na fé, e não ganha nem R$1, nem um salário. E às vezes se oferecer, ele nem quer também. Ele não é avarento. Aí esses canalhas recebendo um dinheiro bom, não precisando se preocupar com o amanhã com relação ao dinheiro, para ajudar o filho, a família ou a eles próprios, pegam e fazem uma sacanagem dessa. Usam até o dinheiro do dízimo, da oferta do povo, para fazer porneia, para pagar, às vezes, pensão dos filhos fora de casamento ou dos adultérios. Não é indignante isso? Enquanto que se você, não sendo pastor, você faz um filho por aí, solteiro ou até de um adultério, se você não tiver um bom emprego, você vai ser preso. Vai chegar o dado momento, você vai ter que pagar, quando a criança nascer, a pensão alimentícia. Eu tenho um parente que ele se ralou nesse sentido, aí ficou 1 mês preso porque, né, tinha que pagar a pensão alimentícia da filha dele. Agora, se ele tivesse como pastor, e ele poderia ter ficado como pastor, chegou a ser assalariado em dado momento, mas ele viu algumas coisas erradas e não quis ficar lá. Apesar dele ser um pouco assim diferente de mim, com coragem para muita coisa, eu não tenho tanta coragem, é assim, eu digo coragem é arriscar, entendeu? E ele já arriscou, só que ele não continuou. Talvez se ele continuasse e fizesse alguma coisa lá, ele tinha dinheiro para resolver toda a situação. E estava desempregado e se lascou, né? Agora o pastor fica até tranquilo para isso. Nunca vai ser preso. Não. Eu tenho um ordenado. O Santão não pagou a faculdade para a filha dele fora do casamento? Não deu curso de odontologia para ela? É. Vocês sabem do Santão que eu estou falando aqui, né? Vocês sabem do Santão. Meus caros, é muita coisa se você parar para analisar friamente nesses casos aí, que a gente fica estarrecido. Está tudo errado. Mas é claro que a igreja vira empresa. Dentro do contexto da empresa até que está certo. Ou não está? Tá. E a justiça, inclusive, o que a justiça vai fazer? A justiça vai dizer, se tu és pastor, tu ganha tanto, ela vai ser favorável a que se tire dinheiro ali do sustento pastoral para sustentar. Né? Mas é aquele que não tem. Então, se tem privilégio. Se tem privilégio. Se você quer adulterar dentro da igreja e é pastor, você tem privilégio. Você não vai ser preso, porque vai ter dinheiro para pagar a pensão se tiver filho. Você, olha os privilégios. Se te flagrar, você pode ameaçar aquele que vai te denunciar e ele ou vai receber um dinheiro ou capaz ainda de, né, você sabe, pagar dinheiro. Quando não vai ser linchado pelos próprios fãs do sujeito. 3. Pelo fato de ele ganhar dinheiro, as mulheres, as cornas mansas, me perdoe eu dizer isso, mas eu tenho que dizer,
Você que é cristã, que é mulher de pastor, sabe que teu pastorzão adultera a beça. Você está com ele, você é uma corna mansa. Você tem que se arrepender. Já, no caso, a gente vai trazer a própria mulher que denuncia o camarada. O caso mais recente de ontem ou hoje, por aí. Nós vamos para o quarto caso. Tá? Depois, por último, esse outro, e o do processo vai ser o que seria o sexto. Vamos fazer certinho aqui. Então, veja bem, você que sabe que seu marido faz isso, você não denuncia para a igreja para ver se ele tem temor, para ver se ele se arrepende e você perdoa ele. Ou você não larga dele por conta do dinheiro que você recebe dele, você é adúltera que nem ele. Biblicamente é. Porque a Bíblia diz que aquele que salda os pecados, que sabe das pessoas, que vê que tem provas, está no mesmo pecado que elas. Você vê e finge que não vê. Ah, mas eu não quero perder o casamento. Ah, mas não sei o quê. Tá, mas você é cristão, você não é? Ímpia, você tem que tomar atitude. Tá? Tem que tomar atitude. Vamos a outro caso aqui, meus caros. Vamos ao caso agora que o pastor confessa o adultério dele, é o quarto caso. Então, vamos lá. Ah, Jesus amado, vamos lá. Vaza áudio de pastor que chamou fiéis de lixo, líder religioso confessou adultério. Olha, o outro igual Neil Barreto. O que é igual? Pregava contra os outros e fazia coisa parecida, terrível, ou... vocês entendem. Também de 2022, 6 de junho de 2022. Vaza áudio de pastor que chamou fiéis, tá aí, já dissemos. O pastor Daniel Nunes também vem tendo outros escândalos associados ao seu nome. Dessa vez foi um vazamento de um áudio onde ele confessa ter cometido adultério. Novamente a Assembleia de Deus, Assembleia de Deus de Campina, agora é Campina Grande. Aquela outra lá foi em Manaus. Confessou durante o culto. Ele tem que ser punido, certo? Foi, vamos ver. Nessa noite eu vim aqui confessar aos meus irmãos que pequei. Pequei contra os céus. Ele nunca diz um pecado, né? Só diz que pecaram. Pequei contra os céus, contra a nossa igreja, ouvindo, vendo, enviando e recebendo mensagens que desagradam os olhos de Deus e praticando atos que desabonam a conduta de um cristão, declarou o pastor. Hoje peço perdão. Diante de pedir perdão a essa amada igreja, qual tive o privilégio de pastorear por 10 anos, 10 meses e 25 dias. Já tinha sido punido. O culto foi gravado nas redes sociais, mas o trecho onde o pastor faz a sua confissão foi cortado, aparentemente por ter sido considerado um momento de tratativas internas da denominação. Ok, se ele se confessou mesmo, não precisa também estar viralizando. Tá? Só vai para a internet, ou deve ir para a internet, aquele caso do sujeito que está lá pecando várias vezes, alguém denuncia, não quer se converter, não quer confessar o seu pecado, aí tem que colocar assim para a vergonha dele mesmo. Isso é até bíblico. Quando se faz tratamento certo, chama ele pessoalmente, eu digo, com testemunho, você está em pecado, eu não aceito. Leva à igreja, lá eu não aceita repressão. É para considerar ele o quê? Ímpio. Em outras palavras, é para espalhar para todos que ele não é cristão, coisa nenhuma, que é um hipócrita. Pode dizer sacerdote. Aí o pastor agora está em disciplina, foi disciplinado, não poderá exercer atividades sacerdotais por 1 ano, nem tomará ceia. Tá. Esse aqui ainda foi punido e perdeu um salário, estaria recebendo 40 mil reais. Esse ainda foi mais sincero, hein? 40 mil reais perdeu por conta de um adultério. Ou aqui não fala se realmente teve ele de fato, às vezes foi só lá umas trocas de mensagens lá picantes. Ok? Esse é o quarto caso. Tá? Agora nós vamos para o caso mais recente. Dando aqui uma acelerada para não se incomodar muito aqui. Vamos lá. O caso mais recente que saiu aí no Fuxicão. Você conhece o Fuxicão? Fuxicão.
caso, ó. Durante o culto, o fiel diz que o pastor está tendo um caso com a sua mulher, né? Vamos ver aí. Apesar de que o vídeo vai estar com as imagens do dono do canal lá do Fuxico, a gente só vai ver só o trecho. Ó. Durante o culto, ó, veja aqui, ó, 13 de março de 2023, tá? Para não dizer que é muito antigo. Isso aqui é o 5º caso. Ainda tem aquele lá que denunciou e foi processado. Durante o culto, o fiel diz que o pastor está tendo um caso com sua mulher. O pastor tenta se defender das acusações, mas outras pessoas confirmam que ele tem um caso com a mulher, ó, há pelo menos 3 meses. Esse pastorzão aqui foi denunciado por esse aqui. Um vídeo está na internet, ou viralizando. Na gravação, o membro acusa o pastor de igreja de estar cometendo adultério. Homem identificado, tal, o nome dela aí. Momento constrangedor, conforme a informação da própria... Ó, aqui que eu falo. Eu falei que a esposa não aceitou. A própria esposa do pastor é quem resiste o bate-boca. O pastor tenta se defender da educação, mas outras pessoas confirmam que ele realmente tem um caso com a fiel há pelo menos 3 meses. Uma mulher, a qual o pastor chama de Jane, confirma que ele está em adultério, diz que as provas estão no celular e que a maioria da igreja já sabe. Algumas pessoas começaram a sair, pois não queriam acompanhar a confusão. E o vídeo está aqui, ó. Vou colocar aqui. O que está acontecendo? Ó, a Simone, ele já aponta para... Vamos ver aqui, beleza. Ó. Aí. Essa é aqui o pastor. Essa aqui é que o pastor teoricamente estaria em adultério, novinha aí. Ele já é de idade, não é verdade? Vamos colocar aqui mais adiante para ver. Esse aqui que está denunciando. Esse aqui que está denunciando. Vamos ver. Ó, o pastor é esse aí, ó. É o pastor. Tá vendo? Foi desmascarado, ficou doido ali, já queria. Isso é uma maçã. Ó, pegou o ar ali, pegou um ar violento, né? Como diz o Carpano, pegou um ar violento. E aí vai, né? Tem a sequência, ó. Esse pastorzão aí, ó. Tá doido porque foi desmascarado. Ei! Ó, a culpa sua, a culpa do outro lá. Aí uma mulher vai dizer, olha... Essa sim... Essa daqui vai dizer que tem prova de tudo. Ó, eu provo. E quer ver? Ei, não sai de ninguém. Eu saio. Não, a outra saia não. Essas irmãzinhas aí, quando elas falam mesmo, essas são boas aí, na denúncia, né? Eu encontrava, assim, tinha na igreja às vezes mais dessa. Às vezes elas têm problemas, assim, às vezes é fofoca demais, mas quando elas vão com prova mesmo, elas vão pra cima, dão dedada no camarada e o bicho fica aí numa saia justa danada, vamos lá. Entre vocês, eu provo. Calma. Isso é pra provar. Viu que isso é ridículo dentro da igreja? Ridículo por quê? Porque é ridículo. Aí tem aquela de deixa disso, né? Tem aquela de deixa disso. Isso aqui é ridículo pra dentro da igreja. O camarada tá lá um tempo, tem que ser desmascarado mesmo. Ridículo ele subir em cima do púlpito, estando em adultério e não confessando o pecado dele, sendo da cara de Paulo. Isso que é ridículo. Essa do deixa disso, essa que não entende. Vamos lá. Já tamparam. Aí aqui o Michel tá falando aí, meu irmão. Tem alguém tampando a tela do. Seja a repetição. Isso é mentira, viu? É a armação do Jane. É culpa sua. Porque inocente, o pastor ficou muito nervoso. Ficou doido ali. Aí vem a outra e diz, eu provo. Cadê a safada? Cadê a safada? Ó, a safada, essa daqui seria não. E ela tá constrangida. Veja que ela é da sã doutrina. Veja, cabelão, saião, que ele tá andando com ela, né? Porque tem aqueles tolos que acham assim, não tem adultério. Uma mulher toda pelada, aí eu vou me adulterar. Eles acham assim que precisa da mulher, tá, né?
Claro que dentro da igreja ninguém deve ir pelado, mas eu estou dizendo, eles acham que precisa ver uma mulher pelada para adulterar. Não, os pastores adultos com uma mulher da sã doutrina mesmo. É toda tapada. O que tem de adultério de santo homem de Deus com mulher toda tapada não está no gibi. Vocês pensam que não. Vamos estudar para você ver. Quanto mais tapada, mais excitante é. Eu acho. Dá uma imaginação ali grande. Próximo. Quem quer ver? E aí vai, tá? Esse é o caso recente. Agora, para a gente finalizar com chave de ouro, vamos ter que falar do falso profeta do dia 30 de março, que foi processado, né? Agora aqui tem que ver se realmente ele falou a verdade ou não, porque como ele é um meio mentiroso aí, o profeta do 30 de março não foi processado pelo 30 de março, mas foi processado por ter dito que alguém estava em adultério lá. Profeta que foi processado por revelar adultério de pastor ganha causa. Ele ganhou. Pastor excluído do ministério. Profeta famoso da revelação foi indenizado R$16 mil. Aí. Pastor Ezequias ministrando. É líder da Assembleia de Deus do Ministério de Belém do Pará e é conhecido por ser profeta da revelação. Processado pelo pastor da Igreja Jesus é o Caminho Guarulhos. No mês passado, Ezequias se envolveu em confusão quando foi convidado para pregar nessa tal igreja. Durante a administração, ele disse ter recebido na revelação que o pastor da nação estava tendo um caso amoroso com uma obreira. Agora tem que ver, isso aqui é uma revelação ou uma fofoca? Geralmente é uma fofoca que você diz que é revelação. Durante o culto, Ezequiel mandou o pastor responsável pela igreja descer do altar, mas ele não quis obedecer. A confusão envolvendo os pastores foi parar na polícia e alguns fiéis presentes, além dos líderes religiosos, prestaram depoimento. Na última terça-feira aconteceu a audiência do caso na justiça, mas o pastor ganhou a causa, não sei isso aí, né? Segundo o religioso, até os membros da igreja testemunharam em seu favor. Além disso, mais 2 pessoas que tinham um caso com o pastor apareceram na audiência. Como é que vai ganhar audiência? Vai ganhar 16 mil. Se for na polícia, tem um penal e tem um civil, né? Mas isso aqui está um pouco desconexo. O pastor adulto acabou perdendo a presidência da igreja e foi excluído do ministério após a confusão. O cargo do pastor foi assumido pelo seu vice. Após a confusão, tudo assim rápido, não. Isso aí tá mal contado, né? Tá mal contado, ganhou 16 mil em processo. Isso aí, às vezes, é uma mentira também desse mentiroso. Que, às vezes, quer dar uma de santo com fofoca. Mas foi processado, né? Claro, isso aqui só comprova que quem denuncia está correndo sérios riscos. Ainda quando o processo é o de menos, né? Pior é quando é a ameaça de morte, quando há outras intimidações mais tenebrosas que diz respeito à vida. Ok, meus caros, então aí foi as lives aí dos santos tarados de Zeus, 5 adultérios dos grandes pastores. Até não eram tão grandes aí. Um outro, trouxemos os famosos, né? Mas de alguns que se auto-intitulam pastores, ou que até são pastores com ordem, ou com, podemos dizer assim, a unção de pastor no seu ministério, mas que escorregaram aí nos seus santos pecados. O problema, repito, não é pecar. O problema não é não se arrepender. É ser um hipócrita. É continuar em cima do púlpito pregando sã doutrina e não vivendo. É continuar em cima do púlpito pregando contra os outros e adulterando. Isso, tá? Não me entendam mal. E tá tudo reportado, né? Porque o mundo é calúnia, é jura, é mentira, é lero-lero. Lero-lero é outra coisa. Vou dizer o lero-lero para vocês. Lero-lero é o que eles fazem por aí.